Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário. É importante nós termos um retorno para que esse vídeo possa alcançar também outras pessoas. Nós vamos falar sobre um assunto relacionado à ética cristã, que é o cristão e a roupa. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Eu li apenas uma parte do versículo de número 9. Nós temos falado sobre a questão de nós termos uma cosmovisão cristã. Nós precisamos ter uma visão cristã, uma visão de mundo cristã. Essa visão de mundo, ou cosmovisão, ela deve ser ampla. Todos os aspectos da nossa vida precisam ser pautados pela palavra de Deus. Nós vamos então produzir aqui algumas reflexões acerca da roupa. Roupas são vestimentas utilizadas para cobrir o corpo. Os modelos de roupa que a pessoa utiliza pode refletir muito, sobre o corpo, o gênero, a etnia, a raça, o contexto familiar, a idade, a localização, também a localização geográfica, condição socioeconômica, também cultura. Enfim, a roupa ela diz muita coisa sobre uma pessoa, especialmente dentro do nosso contexto, então, cultural, dentro da antropologia cultural. A roupa ela diz muita coisa. A Bíblia ela nos traz orientação para tudo. Ela nos traz orientação sobre finanças, sobre tempo. Ela nos traz também orientações de bom senso acerca da roupa. Vamos inicialmente refletir por que as pessoas vestem as roupas que vestem. Esse é um ponto para nós refletirmos, Por que as pessoas vestem a roupa que vestem? As pessoas vestem as roupas que vestem, normalmente, no geral, por causa do conforto, por causa do estilo, cada pessoa tem um estilo, da identificação, às vezes por uniformidade, aqui entre os uniformes, militares, escolares, ou às vezes até de trabalho. Então, de uma certa forma, a roupa gera uniformidade. A roupa também está relacionada à produtividade, à facilidade, a se movimentar no trabalho. Também indicação, status, intimidade, pragmatismo, questões. Tem pessoas que usam pelo pragmatismo, por ser mais prático, Quando nós observamos a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Gênesis 2:25, a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nós estamos tão acostumados com a roupa que é difícil nós imaginarmos a nudez de Adão e Eva sem nenhuma vergonha. Eles não estavam nus porque tiraram suas roupas, mas porque nunca tinham sido vestidos. Eles não tinham nenhum sentimento inferior de desconforto. Eram pessoas íntegras que desfrutavam de uma transparência íntima em seu relacionamento. Adão e Eva, eles desconheciam o mal e por isso eles não tinham vergonha, embora não eram ignorantes de sua sexualidade e de seus órgãos sexuais, que eram visíveis e eram também funcionais, como deveria ser, por causa do mandato que Deus tinha dado lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, crescei e multiplicai e enchei a terra. Mas o pecado, ele resultou inicialmente em vergonha da nudez. Eles perderam a inocência. A condição anterior à queda contrasta, então, com a condição posterior à queda. Agora, a nudez passa a ser motivo, então, de vergonha. Se você pegar alguns textos da Bíblia, você vai observar que a nudez passa a ser associado à miséria. Está lá em Isaías 58, versículos 6 e 7. A nudez passa a ser associada dentro do contexto bíblico, em Ezequiel 16, 36 a 39, que é um texto profético, com a derrota militar. Quando um exército era derrotado, eles então passavam por situações de nudez e também da maldição divina para humilhar. Deuteronômio 28, 45 a 48 e Naum 3 e o versículo 5. A Escritura aprova a nudez somente em um contexto, entre marido e mulher. Isso está em Provérbios 5 e também no livro de Cantares. Nesse contexto, a relação sexual, a nudez é boa, mas fora disso ela é proibida na Bíblia. Olha, por exemplo, o livro de Levítico,
nós temos proibições relacionadas então à nudez. Percebemos então que a roupa foi o meio então que Deus proveu. A roupa então é uma provisão divina que serviu e serve como um remédio para a vergonha associada então à nudez. Provavelmente, se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria necessidade de roupas. Nós temos vários textos bíblicos que falam sobre roupas, né? Por exemplo, Deuteronômio 22, 5, 1 Timóteo 2, 9 e 10, 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Então a roupa, ela passou a fazer parte, então, da vida humana depois do pecado, né? É claro que essa roupa mudou de estilo, dependendo da época, do contexto social, contexto cultural, contexto geográfico. A roupa passou, né, por várias mudanças em função destes contextos, né, a que nós estamos, então, envolvidos. Mas, independente disso, nós temos, então, na Bíblia algumas orientações gerais em relação a essa questão da roupa. Basicamente, a roupa ela cumpre duas funções básicas, cobrir o corpo e cobrir a nudez. Basicamente, são estas as funções da roupa. Ela cobre o nosso corpo e ela cobre a nossa nudez, né? Algumas roupas, às vezes, cobrem o corpo, mas não cobrem a nudez. Mas a função da roupa é cobrir o corpo e cobrir a nudez. Então, a Bíblia, ela não estabelece contextos específicos ou ordens específicas, né? Mas ela traz alguns pontos e esclarecimentos gerais em relação à questão, da roupa, né? Princípios que devem permanecer também nos dias atuais. O cristão, então, ele deve estar preocupado que tudo em sua vida deve se pautar pelos princípios cristãos. Nós sabemos, por exemplo, que as roupas dos tempos bíblicos eram diferentes da nossa, os judeus. Mas, independente disso, os princípios cristãos, eles devem pautar a nossa vida, devem estar em nossa vida e devem ser o elemento para nós termos uma visão de mundo, de comportamento e também postura. E isso também se refere na questão da roupa. Então, vamos considerar alguns princípios cristãos para se vestir. Primeiro, a roupa deve comunicar o nosso gênero. Mulheres devem vestir roupas que reforcem a sua corporeidade feminina e homens que façam o mesmo com o seu corpo masculino. Um dado essencial da existência humana é a masculinidade ou a feminilidade. Até mesmo as nossas roupas devem ser testemunha de nossos corpos. Então Deus nos criou, né, com homens e mulheres, com gêneros diferentes, e, portanto, a roupa deve comunicar isso. Inclusive, no Antigo Testamento, havia isso em Deuteronômio 22 e o versículo 5. A roupa também deve comunicar não apenas o nosso gênero, mas a roupa também deve comunicar o que Deus valoriza. Lá em 1 Timóteo 2, 9 e 10, o texto fala, foi o texto que nós lemos, que as mulheres devem vestir com traje honesto. Em 1 Pedro também, no capítulo 3, e o versículo de número 3 e 4, 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 3 e 4, também fala sobre a vestimenta. Aqui entra em foco a modéstia. Isso significa, então, que não devemos, que a nossa roupa, ela deve, então, comunicar o que Deus valoriza. Esse é um princípio cristão. Através da nossa roupa, nós temos que demonstrar aquilo que Deus valoriza. O que é que Deus valoriza? Deus valoriza, então, a nossa essência, a nossa santidade, os princípios e os valores, então, cristãos. Isso é o que Deus, então, valoriza. A roupa deve expressar o que Deus valoriza. O que Deus valoriza? Nós devemos expressar isso através da roupa. É o que o texto de Timóteo e de Pedro, então, nos mostra. Em terceiro lugar, a roupa também deve comunicar modéstia. Não devemos vestir de forma sensual, a fim de chamar atenção para nossos órgãos sexuais ou sinalizar nossa disponibilidade para a atividade sexual. Uma das coisas que acontecia no mundo antigo e acontece também no mundo de hoje é que o tipo de roupa que a pessoa utiliza, em alguns casos,
chama atenção para os seus órgãos sexuais, em alguns casos também sinaliza a sua disponibilidade para a atividade sexual. O cristão, ele deve vestir com modéstia. Em quarto lugar, a roupa deve comunicar nossa sensibilidade. Quando nós utilizamos uma roupa, quando nós vestimos uma roupa, nós devemos pensar: o que essa roupa comunica? A roupa diz alguma coisa. O que essa roupa comunica? Ou como é que ela afeta outra pessoa? Essa roupa que eu estou vestindo, ela vai afetar outra pessoa? Lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós temos as palavras do apóstolo Paulo: ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. No versículo 4 diz: cada um de vós saiba possuir o seu vaso e santificação em um. A expressão vaso aí pode ser traduzida por mulher, esposa, ou também corpo. E no versículo 6 diz que ninguém deve oprimir ou enganar o seu irmão em negócio algum. Este oprimir ou enganar o seu irmão em negócio algum, nesse versículo 6, está em foco às questões relacionadas à sexualidade. O contexto, você pode ver que os versículos anteriores e os versículos posteriores, ele fala sobre a questão da santidade, da sexualidade, enfim. Então, oprimir ou enganar o seu irmão em negócio algum está relacionado a isso. Isso quer dizer, então, que a nossa roupa, ela não deve despertar a sensualidade. O que é sensualidade? Sensualidade é despertar o desejo e a atividade sexual através dos sentidos. Nós temos os sentidos, a visão, o tato, a olfato, a audição. Quando se desperta algo através dos sentidos do nosso corpo, nós chamamos isso de sensualidade. A roupa, ela não deve produzir isso. Então a roupa deve comunicar a nossa sensibilidade. Como é que isso afeta? Como é que essa roupa afeta as pessoas que estão ao redor de mim? Esse é um princípio cristão para se vestir. Um outro princípio cristão para se vestir é que a roupa deve ser apropriada. Isso é o uso do bom discernimento. A roupa não é somente para nos cobrir. Isso é o aspecto utilitário da roupa. A roupa tem um aspecto utilitário, mas a roupa também comunica uma mensagem adequada em diferentes contextos. Dependendo do contexto, é o que nós vamos utilizar a roupa. Então, a roupa diz alguma coisa também sobre o contexto em que nós estamos, né? Então, a roupa deve ser apropriada para cada ocasião, para cada momento. Em sexto lugar, a roupa não deve ser suntuosa. Aqui entra, por exemplo, roupa espalhafatosa, elaborada demais para chamar atenção, para o nosso status, riquezas ou privilégios. Ela não deve ser suntuosa, né? Eu não estou querendo dizer que nós não podemos utilizar roupas caras se a pessoa assim o pode. O que nós estamos querendo dizer, né, é que nós devemos unir a nossa particularidade com os recursos também que nós dispomos. Aqui entra também a questão, como eu falei anteriormente, sobre o contexto, né? Você vê, às vezes, pessoas utilizando uma roupa muito espalhafatosa, apenas para mostrar o seu status, a sua riqueza, os seus privilégios. Nós já falamos em um vídeo aqui em nosso canal até em relação a pregadores, né? Às vezes você vê pregadores que utilizam uma indumentária, uma roupa muito espalhafatosa, né? Eu diria até alguns pregadores usam a roupa tão espalhafatosa que parece porta-bandeira de escola de samba, né? Eu usei essa expressão. É muito espalhafatosa. A roupa, ela não deve ser suntuosa, não deve chamar a atenção de forma espalhafatosa. Alguns casos nós temos observado de pregadores que usam essas roupas espalhafatosas exatamente para cobrir a deficiência da ausência de conteúdos, né? Às vezes a roupa é tão espalhafatosa, mas que quando ele abre a boca, você vê que não tem conteúdo, né? Enquanto outros com a roupa adequada, conveniente, não tão elaborada ou espalhafatosa, né? Mas que você vê o conteúdo. Veja que eu não estou falando de não utilizar roupa
é cara, não estou falando isso. Eu estou falando roupa boa, não estou falando isso. Eu estou falando de roupas espalhafatosas, né? Então a roupa não deve ser suntuosa. E em sétimo lugar, devemos evitar estourar o orçamento nas compras de roupas. Esse é um princípio também que está ligado à questão das finanças, né? Nós devemos perguntar o que é apropriado dentro do momento que o momento exige, também das minhas condições financeiras. Portanto, eu devo pensar numa roupa e pensar, o momento é adequado para esta roupa? Aí eu devo pensar, esta roupa está adequada dentro do meu orçamento? Né? Algumas pessoas, tudo que ele tem carrega no corpo, ou seja, ele está endividado apenas para demonstrar um padrão através da sua roupa que ele não tem condições de ostentar. Né? Então, esse é um princípio cristão, é um princípio bíblico e é um princípio também financeiro, né? Não nos atirar a um orçamento apenas para demonstrar um estilo de vida que nós não temos condições de viver. Algumas pessoas utilizam apenas por causa da marca para ostentar, algumas pessoas utilizam apenas porque o outro utiliza ou por uma competição. Essa não deve ser uma atitude cristã. O cristão, então, ele deve viver dentro do bom senso e dentro daquilo que as suas condições financeiras, então, lhe permitem. Então vejam que aqui entra também, né, o bom gosto. Quando eu falei de suntuosidade, também entra a questão do bom gosto, né? O bom senso. O bom senso é fundamental na utilização, então, da roupa. Então, o cristão e a roupa parece uma questão simples, né? Parece uma questão que muitos não consideram, mas o cristão tem que ter uma visão de mundo, sobretudo na sua vida, do ponto de vista cristão. E isso não é diferente também em relação à roupa. O cristão precisa pautar aquilo que ele usa, aquilo que ele faz, né? Segundo a palavra de Deus e a visão, então, cristã. Nós estamos vivendo em um mundo de hoje, nós estamos vendo aí a moda, né, estilistas, enfim, e nós vemos coisas que nós consideramos como aberrações. Né? Você veja muitas coisas espalhafatosas, até que distanciam da modéstia, do princípio de Deus para com a roupa. Né? A indústria, a mídia, os estilistas, eles muitas vezes lançam determinadas modas, né, determinadas marcas, que não atendem ao padrão, então, do que Deus estabeleceu para nós como cristãos. Então, aqui entra, obviamente, o bom senso. Né? Obviamente que todos querem vestir com elegância. Aqui nós devemos atentar que nós não estamos defendendo, né, a ideia de você ser deselegante. Você pode vestir de forma elegante, mas também de forma a unir com o bom senso e com os princípios cristãos. Isto é perfeitamente possível. Você já observou no Antigo Testamento como é que o sacerdote vestia? Como é que Deus foi claro em relação à roupa do sacerdote? O sacerdote vestia de forma bela, bonita, porque Deus queria que a roupa do sacerdote revelasse a dignidade do ministério sacerdotal, do ofício sacerdotal no contexto do Antigo Testamento. Né? A roupa, então, é que Deus proveu e orientou que os sacerdotes, então, utilizassem no contexto do Antigo Testamento. Então, isso já mostra como que Deus queria e como que Deus gostaria, né, que o seu povo, o justo na linguagem do Antigo Testamento e o cristão na linguagem do Novo Testamento, utilizassem em relação à roupa. Que Deus o abençoe. Nós esperamos, então, que esta palavra seja uma palavra orientativa. Né? Aqui nós estamos trazendo princípios gerais, nós sabemos das questões culturais, das questões étnicas, nós sabemos que as roupas de outras nações, de outras partes do mundo, né? Aqui tem os elementos e os padrões culturais, mas nós estamos trazendo aqui princípios gerais que devem pautar o nosso viver e a nossa prática cristã. Que Deus o abençoe e nós esperamos você no próximo vídeo.